para mais uma aula. Vamos para mais uma aula. Hoje uma aula sobre... não tá prestando muita atenção. Hoje uma aula sobre Revolução de 1930, né? Como Getúlio Vargas alça voo e sobe ao poder, né? Como os tenentes influenciam nisso. A gente tem que compreender isso para que depois a gente vá estudando presidente a presidente, tá legal? É uma coisa que a gente faz no terceiro ano. A gente pega todos os presidentes do Brasil pra gente estudar a partir ali de Getúlio Vargas. Fechado? Então bora lá, cara. E na década de 1920 é uma década... A década de 20 é uma década pancada. Você tem a crise de 29, né? Que vai ser uma crise mundial. Mas durante a década de 20, aqui no Brasil, você já tinha tido manifestações tenentistas contrários ao que se vivia politicamente no Brasil. Você teve a Revolução dos 18 do Forte de Copacabana e você tem a Revolução Paulista dos Tenentes, que depois eles descem, né? Vão para o Rio Grande do Sul e se unem àquilo que vai ser chamado como a Coluna Prestes. A Coluna Prestes foi um movimento armado, né, de soldados, de pessoas também com interesses políticos, que vai percorrer o interior do Brasil em busca de gerar uma manifestação, em busca de gerar, vamos dizer, fazer com que essas pessoas se unam àquela coluna para tentar gerar uma transformação política social no Brasil. Vai ser um movimento que acaba não dando certo, ele vai terminar na Bolívia depois de caminhar 25 mil quilômetros, né? Mas ele se separa também lá na Chapada Diamantina, cara. Quem já viajou para Chapada Diamantina pode ir no local onde a Coluna Prestes é emboscada. É emboscada entre duas montanhas. Eu tive a oportunidade lá. É emboscada entre duas montanhas. Uma coisa que lembra até um pouco a ideia dos 300 de Esparta nas Termópilas, tá? É bem bacana essa história. Luiz Carlos Prestes, naquela época, ele era alçado como se fosse o Cavaleiro da Esperança, né? A ideia do Cavaleiro da Esperança, aquele que iria levar uma sociedade melhor. Mas o que traz pra gente esse movimento tenentista, essas duas revoltas dos tenentes e agora essa Coluna Prestes pelo interior do Brasil? Eles trazem aquela ideia de insatisfação principalmente com a questão política. No Brasil, durante esse período, a gente vivia aquela política do café com leite, a política onde São Paulo e Minas Gerais intercalavam-se no poder de maneira a, vamos dizer, preservar e manter-se ali com um domínio político e social. Tá? E aí você tem um descontentamento com essa situação, a questão do próprio coronelismo, né? A questão dos coronéis controlando a sociedade, controlando os comportamentos. A gente sabe que durante essa época o voto ele não era voto fechado, era voto aberto. Então as pessoas tinham como controlar em quem você estava votando, a questão do voto por cabresto, né? Sem contar que as eleições durante esse período eram eleições extremamente repletas de falcatrua, né? Cidades que tinham X habitantes votavam 2x porque todos os mortos era, na verdade, Walking Dead. Eles saíam lá da terra e iam lá apenas para votar em um certo candidato. Então você tinha uma política muito, vamos dizer assim, de dois grupos apenas, e quem tentava entrar dentro desse grupo político ou dentro dessa parte política sofria muito porque tinha eleições que nunca eram eleições idôneas, eram sempre eleições repletas de conflitos, tá? Repleta de falcatruas, repleta de fraudes, tá? Então isso acontecia constantemente. Isso vai gerar automaticamente um descontentamento desses tenentes que buscam uma nova política, uma nova forma de sociedade economicamente, politicamente falando dentro do Brasil. A gente tem que lembrar que o Brasil é uma sociedade extremamente agrícola, né? Nessa época o café ele era 70% do produto exportado do Brasil para o mundo, na verdade, principalmente para os Estados Unidos, era o café. A crise de 29 vai afetar diretamente a economia brasileira e daí vem a sacada. O que acontece? Em 1929, Washington Luiz, que era paulista, ele pega e durante as eleições, ao invés de pegar e escolher um mineiro para subir ao cargo no fim do seu mandato, ele acaba escolhendo um outro paulista, no caso, Júlio Prestes. A gente tem que tomar cuidado para não confundir, tá? Luiz Carlos Prestes movimento, vamos dizer, socialista, tá? Porque depois ele vai fazer parte do Partido Comunista Brasileiro, tá legal? E Júlio Prestes, eu tô falando como candidato escolhido por Washington Luiz, fechou?
Washington Luiz então escolhe Júlio Prestes para o cargo, para o poder, ao invés de escolher um mineiro. Isso automaticamente vai gerar uma tensão com Minas Gerais. Minas Gerais não vai aceitar aquilo. Poxa, o combinado é uma divisão de poder, onde a gente fica naquela gangorra, alternando, cada um ficando no poder de tempo em tempo. Só que o Washington Luiz quebra isso. Quebra isso com a desculpa de que a gente estava passando uma crise econômica muito severa, e essa crise afetava diretamente o café. Então ele quer colocar um paulista porque o café ali está sendo afetado diretamente com essa crise. O que vai acontecer? Minas Gerais ainda lança uma proposta. Fala, cara, então vamos escolher um cara que não é nem eu nem você. Sabe aquele lance? Então não ganha nem eu nem você, vamos botar o Vargas lá. E aí Washington Luiz, paulista, vai pegar e falar, não, eu não quero colocar Vargas, eu quero colocar Júlio Prestes, eu quero colocar o Júlio Prestes no poder. E o Washington Luiz, ele tinha o apoio de 17 estados brasileiros dos 20 que a gente tinha. 17 estados brasileiros apoiavam o Washington Luiz nessa ideia de colocar o Júlio Prestes no poder. Apenas 3 estados eram contrários, que vai ser a Paraíba, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Esses 3 estados se posicionam contrário, formam a Aliança Liberal e querem colocar o Getúlio Vargas no poder pelas eleições. A gente vai ter as eleições e quem vai sair vitorioso dessas eleições? Rufem os tambores. Bom, quem ganha? Óbvio, Júlio Prestes, não vai ser o Vargas. Cara, se eu falei que as eleições eram repletas de falcatrua, que os votos eram controlados principalmente por quem estava dentro da máquina pública de poder, automaticamente quem ganhou essas eleições fácil, né, foi o Júlio Prestes. E a Aliança Liberal, que tinha lá como candidato o Getúlio Vargas, vai, óbvio, criticar muito aquelas eleições, dizendo que aquelas eleições foram fraudulentas, aquelas eleições não valiam de verdade, tá legal? Então eles vão criticar muito duramente aquelas eleições. Automaticamente começa um processo de quê? Um processo de, de complô, vamos dizer, complô político para a retirada do poder de Washington Luiz e impedir que o Júlio Prestes suba ao poder. Mas nada disso vai estar gerando resultado de verdade. O que vai gerar resultado de verdade no que a gente vai ver da Revolução de 30? O resultado maior vem com uma morte. A morte de nada mais, nada menos do que João Pessoa. Paraíba, João Pessoa. João Pessoa. João Pessoa era o candidato a vice de Getúlio Vargas. E ele vai morrer na Paraíba, numa confeitaria. Eu tenho um nome aqui da confeitaria. Deixa eu colocar aqui. Cadê o nome da confeitaria? Eu esqueci o nome da confeitaria. Eu tinha esquecido. Eu sempre escrevo um pouquinho aqui, tá, gente? Eu esqueci. Lembrei. Confeitaria da Glória. Lembrei. Confeitaria da Glória, cara. O João Pessoa, ele foi na confeitaria da Glória fazer uma politicagem ali, né? Tinha alguns políticos, algumas pessoas importantes. Ele vai até lá e ele vai ser morto por Dantas, por João Duarte Dantas. João Duarte Dantas pega uma arma e dá 5 tiros em João Pessoa. João Pessoa acaba morrendo. João Dantas depois ele vai acabar sendo preso e vai ser morto na prisão. Mas vamos pra fofoca? Eu vou chegar mais perto aqui. Vou contar uma fofoca pra vocês. Fofoca. O que acontece? Por que o João Duarte Dantas pegou e matou o João Pessoa, né? João Pessoa era um ferrenho perseguidor de todas aquelas pessoas que eram contrárias às suas ideias políticas. Então, ao mesmo tempo que ele combatia o coronelismo, ele também era muito ferrenho em qualquer pessoa que era crítico da sua política. João Duarte Dantas era um crítico voraz de João Pessoa. Eles faziam críticas abertas dentro da sociedade, tá? Então eles eram assim inimigos número 1. João Pessoa pega e estimula então os militares a fazerem a entrarem no escritório de João Duarte Dantas e vasculharem o escritório dele. O escritório do João Duarte é invadido, né? Esses militares invadem lá e depois que eles invadem, eles abrem um cofre. E quando eles abrem esse cofre, eles vão achar cartas de amor, cartas íntimas de João Duarte Dantas com uma poetisa, que era, na verdade, a sua amante. E aí, o que vai acontecer? João Pessoa vai se aproveitar disso. Vai usar o jornal que era controlado pelo Estado para lançar a ideia que João Duarte Dantas tinha
uma amante que tinha cartas sobre e depois publicar essas cartas, cara. Na hora que isso acontece, o que ele tá mexendo? Ele tá mexendo diretamente com a honra de João Duarte Dantas. E automaticamente a honra é uma coisa que naquela década, 1920, etc., inaceitável, né? Então Duarte Dantas, quando tem a primeira oportunidade, que encontra João Pessoa na confeitaria da Glória, saca sua arma e dá 5 tiros em João Pessoa e acaba matando ele. E aí vem... O que acontece? A gente usa a morte, a gente não, né? Getúlio Vargas, Aliança Liberal, os tenentistas que estão ali dentro desse movimento vão usar a morte de João Pessoa como uma morte política, vão se aproveitar daquilo, vão usar ele como um Marte da Revolução. Aquele cara que morreu pela Revolução e começa a fazer um movimento. Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma movimentação militar do Exército no Nordeste, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Eles vão tomar cidades-chaves e aí vão iniciar um processo de tomada de poder, um golpe, tá? Uma tomada de poder à força. Esses militares, depois de tomar essas cidades, Minas Gerais manda o seu exército em direção a Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro era o Distrito Federal, era a capital do Brasil. Manda o exército de Minas Gerais para o Rio de Janeiro e o Washington Luiz leva aquela cartada final do exército falando, olha, ou você é preso ou você sai do seu cargo. O Washington Luiz fala, cara, eu não vou sair do meu cargo, eu não vou renunciar, então você tá preso. Prendem o Washington Luiz e Getúlio Vargas é alçado ao poder no nosso governo provisório, que é o vídeo da nossa próxima aula. Só queria lembrar, galera, esse slide tá lá no meu site, profeduardo.com. Você pode entrar, baixar esse slide e acompanhar aqui com a videoaula que eu gravei hoje, e eu vou gravar as próximas nossas videoaulas ou lives que a gente tiver. É sempre bacana quando você estiver na live ou quando você estiver aqui vendo uma videoaula que você esteja com seu caderno, fazendo anotações, tá legal? É sempre bacana isso. Fechado? Começou Vargas? Começou Vargas. Vamos falar de governo provisório. Até o próximo vídeo e tchau! Uau!